Oi, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que eu não sei o horário que vocês irão assistir esse vídeo. Meus amigos, eu estou gravando esse vídeo para fazer um comentário sobre a entrevista do excelente programa Domingo Espetacular, que é da Rede Record de televisão aqui no Rio, Canal 13. A Rede Record, como sempre, com excelentes jornalistas e fazendo programas muito bons, né? Sempre lançando novidades. Fez uma entrevista com o goleiro Bruno e com a dona Sônia, mãe da Elisa Samúdio, porque esse ano está fazendo 10 anos da morte horrível da modelo Elisa Samúdio, que deixou um filho órfão, que é criado pela dona Sônia, mãe dela, uma mulher excelente, que luta com a maior dificuldade para criar o neto, o filho dela, de forma digna, de forma honesta. E é uma mulher batalhadora. Eu acho dona Sônia uma mulher incrível, uma brasileira, né, que sofre a perda da filha de uma forma tão trágica. Então, esse rapaz, ele ia jogar num clube do Mato Grosso do Sul. E o clube Várzea Grande do Mato Grosso do Sul, no Cuiabá, foi mulheres na porta, fizeram protesto, o próprio patrocinador retirou o patrocínio. E isso já tinha acontecido também em outro clube, em 2017, no Boa Esporte. Na época, ele teve que voltar à prisão, né? E atualmente o goleiro Bruno, ele está no regime semiaberto, né? Aquele em que o detento, o educando, como diz ele, sai para trabalhar. E esse clube de Cuiabá tirou o patrocínio, o patrocinador se retirou e o clube resolveu não contratá-lo mais. E ele disse que ficou muito triste, que ficou decepcionado, que ele se abateu, né? E ele, na época, ele tomou 22 anos e 3 meses de pena, e eu achei muito pouco, porque um homem que comandou o sequestro de uma criança, de uma moça, e o amigo dele, o Macarrão, sequestrou essa moça com o primo dele menor. O primo dele menor apresentou várias versões que atrapalhou o trabalho da polícia, o andamento, fez confusão, ainda envolveu aquele policial militar, o Bola. E surgiram várias versões, mas assim, um ponto é certo: a Elisa Samúdio, ela morreu com muito sofrimento, porque acharam fios de cabelo, acharam sangue. Aí teve aquela versão que a mulher foi ela foi toda esquartejada e dada aos cães para comer. Foi queimada, depois esquartejada. Uma outra pessoa viu a Elisa sem os dentes, mas uma coisa é fato: a Elisa Samúdio sofreu muito. Depois ainda arrumaram aquela versão fantasiosa daquela moça loura que foi vista num shopping Duque de Caxias. Eu só sei que a mãe da Elisa Samúdio sofreu e sofre até hoje. E o Bruninho, aquela criança linda, tadinho, ele foi sequestrado, ele foi achado numa favela. E esse rapaz, o objetivo dele no Domingo Espetacular, apesar do trabalho do André, do jornalista, ser excelente, a historinha dele ali, ele foi ali para se vitimizar e para querer mudar a opinião pública com relação a ele. E ainda criou ainda uma versão, aquela versão, para mim, que ele estava falando, é fantasiosa. Embora meu celular caiu aqui. Aquela versão, para mim, é uma versão fantasiosa. Então, aquela história ali, pode ser que tenha algo em torno, tipo assim, que ele seja ligado a outros tipos de crime anteriormente, ou pessoas que ele andava
pessoas que andavam com ele ser ligados ao TRA ou até outro tipo de crime, sim. Só que aquilo ali, ele quer colocar aquela outra versão, e a mãe da menina falou até nessa possibilidade, pode ser sim. Só que no caso dele, ele mandou matar Elisa Samúdio porque ele não queria ligação com ela, ele não queria filho, ele não queria ligação com ela, tanto que essa versão que ele tentou convencer ali os jornalistas não é verdadeira. Anteriormente, ele e o Macarrão deram coisas para Elisa tomar para ela abortar. Se tivesse um crime anterior, se fosse algo igual, ele falou, eu não posso falar, eu não tenho condições de trabalhar, porque eles estão me impedindo de trabalhar, e todo educando tem direito a trabalhar, e tem muita coisa envolvida. Um dia eu vou contar para o Bruninho, isso é historinha para ganhar tempo, para mobilizar a opinião pública a favor dele. O ponto principal não foi pensão? Beleza, não foi pensão. O problema não foi o Bruninho, não foi pensão, mas o vínculo com o Bruninho e o vínculo com a Elisa, ele não queria. Isso é fato, ela já tinha sido ameaçada anteriormente. Tem vídeo dela falando que se ela tivesse o filho, iria matar. Antes fizeram ela beber algo para abortar. Então não era ligação, não tinha outros crimes por trás, era o vínculo. Não era o Bruninho, não era a pensão, era o Bruninho sim, e o vínculo com a Elisa que ele não queria. Por quê? Como ele saiu 1, 2 vezes com a Elisa e aconteceu a gravidez, ele queria cortar o vínculo ali, ele não queria vínculo. Então ele está criando essa história para desvirtuar. Porque eu no final apareci, a justiça achou que eu fui o mandante. Não, você foi o mandante. Por quê? O Ministério Público, quando indicia as pessoas, o Ministério Público, ele tem índices suficientes de autoria e materialidade. Foi investigado pela polícia, e aquele primo dele que foi assassinado, o Sérgio, ele foi o único que chegou ali, falou a verdade, deu os maiores esclarecimentos, não mentiu. Passou um tempo, esse cara foi assassinado, ele foi morto misteriosamente, nunca apareceu testemunha, nunca apareceu nada. E foi o único que chegou ali, detonou, falou a verdade mesmo. E ele disse que se fosse atualmente, ele faria tudo diferente, porque ele aprendeu a dar valor até um copo d'água. É lógico que ele ia chegar ali e dizer que faria tudo diferente. Se ele chegar ali e dizer que faria tudo igualzinho, ele não vai conseguir manipular a opinião pública, não vai conseguir um testemunho a favor dele. Então ele casou novamente, ele teve filha com essa dentista, até falou, eu não tenho trabalho, não tenho nada, ela que paga a pensão, eu preciso trabalhar. Tudo bem, ele está no regime semiaberto, ele tem que trabalhar. Nisso eu concordo com a dona Sônia em gênero, número e grau. Ele deveria trabalhar sim, mas não com esporte. Porque o atleta, o esportista, ele vira ídolo. Então ele tem que ser exemplo, tanto no campo de futebol como fora dele. E ele não é exemplo, ele é um criminoso. Tá? Esse negócio de homem ficar tirando fotozinha com ele, fazendo selfie, isso também é outro erro dos brasileiros. Gente, bando de idolatria, aqui não. Fazer igual o Bruno Jones, ele fala comunismo, aqui não. Então, bando de idolatria, aqui não. Pare com isso de dar valor a criminoso, ficar tirando selfie, ficar tirando fotozinha. Outro fato que eu achei interessante que a dona Sônia comentou, se um dia o menino quiser ver o pai, querer conversar, ela vai deixar. Dona Sônia, não caia nesse golpe, nessa besteira. Pessoas igual esse rapaz são manipuladoras. É capaz dele manipular a sua criança
para ter um contato com ele começar a ter contato com essa criança. Amanhã ou depois ele dá outro surto, fica perigoso de novo, se junta com pessoas perigosas, pode, Deus livre e guarde, até acontecer algo com o seu neto. Se eu fosse senhora, não incentivaria isso. Se ele não deu um centavo até hoje, ótimo. É bom que ele não dê nada e não queira visita, não queira ter contato. Olha, continue criando seu neto assim, com a maior dignidade. Então aquela entrevista ali da Record pode ter sido muito bem elaborado, com boas intenções, mas ali aconteceu o que eu previ, ele querendo manipular a opinião pública a favor dele. Ele pode trabalhar? Sim, desde que não seja com futebol, não seja nada ligado a futebol, seja uma profissão totalmente fora de campo, nada de jogar futebol, nada de ser goleiro, treinar goleiro, nada disso. O esportista tem que ser exemplo na vida. Outra coisa que eu queria ressaltar, ele falando, ele disse que se fosse hoje em dia, ele não terceirizaria tanto as coisas, ele faria pessoalmente, ele ia contratar um advogado para tratar a pensão. Mais uma vez ele querendo tirar da conta dele, jogando na conta do primo menor, na do macarrão, do bola, que nada. Aquilo ali ele estava junto e misturado, como diz o pessoal, os jovens, com aquele pessoal ali, com primo, com bola, com todo mundo. Ele realmente foi o mandante e o autor intelectual daquilo ali. Ele estava ali totalmente ciente da situação, totalmente ciente. Ele agora não fica dando uma de inocente, dando uma de coitado, não, que aquilo ali aconteceu graças a ele, a ex-esposa dele, aquilo ali estava todo mundo junto para cometer crimes. E essa história que tinha algo por trás, que ele não pode contar, é tudo mentira. Aquilo ali foi para cortar o vínculo, para ele não ter vínculo com a Elisa, com o Bruninho, e não ter que dar pensão foi só um reforço do que ele já não queria, porque desde antes de ter que achar que ia pagar pensão, você viu que ele não queria o vínculo. Inclusive ele atraiu a Elisa para a emboscada com a promessa de acertar a pensão do menino. Então aquilo ali, ele estava totalmente ciente naquilo ali, entendeu? A dona Sônia disse que não sabe como encontrou forças. Ela encontrou forças porque ela é mãe da Elisa, e ela encontrou forças porque ela precisava criar o neto dela, e ela cria até hoje com a maior dignidade. Esse criminoso, esse assassino, ele tem que ser banido para sempre do esporte, porque ele não é exemplo para nada. Ele tirou uma filha, tirou a mãe de uma criança e impediu uma senhora de enterrar o corpo da própria filha. Nem isso esse criminoso permitiu, porque essa mulher até hoje ela não pôde dar um enterro digno para a filha dela. Agora vai para o Domingo Espetacular posar de coitadinho, fazer carinhas e bocas. Como sempre, esses criminosos, eles são sempre assim, manipuladores, gostam de fazer os vitimismo, dar uma de coitadinhos, entendeu? Aí vocês vão falar assim, ah, vocês falam em Deus, falam em cristianismo, ele não merece uma chance de trabalhar? Merece chance de trabalhar, mas não no esporte, não no futebol, tá, meus amigos? Fiquem com Deus, tudo de bom, e esse foi o meu recado de hoje. Banho de idolatria, aqui não. Lugar de criminoso é na cadeia. Pegou uma pena muito pequena, deveria ficar mais tempo preso.